Oi, terceiro ano! Então, nós estamos vindo hoje para mais uma videoaula e a gente vai continuar falando sobre resolução de problemas. Nós iniciamos semana passada no plano de aula falando sobre resolução de problemas. A nossa aula no Zoom foi sobre um probleminha que a gente teve que resolver lá na hora. Então, a prof trouxe de novo ele aqui só para vocês lembrarem um pouquinho. E a ideia, por que eu trouxe esse problema na aula passada? Porque esse problema, eu preciso achar os dados, eu preciso saber conteúdos, né? Eu precisava saber o que é dobro, precisava saber o que era metade, eu precisava ter noção de tempo, né? Então, geralmente nos problemas, eu preciso saber as informações, é claro, e ela foi baseada numa pergunta. Lembra que eu até falei para vocês que a gente podia ter pensado em várias outras perguntas com esses mesmos dados. Só que a pergunta era: que carro que venceu a corrida? Então, assim, para saber que carro que venceu a corrida, eu precisava descobrir o tempo dos outros carros. Sim? Tá bom? Então, hoje a gente vai continuar falando um pouquinho mais sobre como resolver os probleminhas. Então, primeira coisa que, assim, eu trouxe para vocês, o que a gente precisa observar para resolver um problema. Então, assim, na aula passada do Zoom, a prof falou um pouquinho sobre, assim, esquece um pouquinho as palavras-chave, né? O que a gente fala que é palavra-chave? Toda vez que tiver a palavra ganhou, é de adição. Toda vez que tiver a palavra perdeu, é subtração. E o livro, ele trouxe 3 probleminhas que um pouco nos tira dessa zona de conforto, né? De achar que sempre os probleminhas vão ser simples assim, né? Fulaninho tinha não sei quanto, ganhou mais, ficou com, né? Então, hoje, vocês já estão com problemas com mais dados, com os problemas que precisam pensar. E para isso, a primeira coisa que a gente tem que ver numa situação problema, nesses probleminhas, é ler com bastante atenção o problema. Os problemas, geralmente, eles têm uma historinha, né? E a gente precisa ir entendendo o que ele quer nos contar, né? E para isso, a gente precisa voltar a leitura depois na pergunta do problema. Porque eu posso ter vários dados, os dados podem ser iguais, só que a pergunta é que vai fazer toda a diferença para eu pensar em como que eu vou resolver esse probleminha. Então, eu tenho que ler com muita atenção, por isso que assim, prof, eu gosto de fazer só continha, mas a matemática, ela não é continha. Para eu saber continha, eu preciso saber qual continha fazer, eu preciso entender qual cálculo, qual operação que eu vou fazer. Para isso, a matemática, ela tem essas situações problemas que tem na nossa vida o tempo inteiro e que a gente precisa entender para poder resolver, tá? Então, li com atenção, voltei na pergunta, li a pergunta, aí agora eu vou observar os dados do problema. Para isso eu posso circular, eu posso sublinhar. Vi a pergunta. Eu tenho todos os dados, o problema me dá todos os dados para eu conseguir resolver esse problema. Tem dados desnecessários? Então, largo eles, né? Eu tenho que me voltar para o que eu preciso para resolver o problema. Os dados que eu preciso para resolver o problema. Eu entendi todos os dados, tá tranquilo, entendi se for metade, se for dobro, se for tempo, tô entendendo se for quilograma,
litro. Tô entendendo os dados do problema? Entendi a pergunta? Consegui saber o que o problema está querendo? Aí eu sigo adiante. Agora, se eu não entendi alguma coisa, a pergunta para mim não tá clara, eu ainda não entendi o que o problema está querendo, eu vou conseguir resolver? Não. Então eu preciso voltar, eu preciso ler novamente, eu preciso entender o que os números estão. A prof na aula do Zoom falou na semana passada. Nem sempre, eu até trouxe aquele probleminha do carro, que são problemas que tem números e não tem números, né? Então, eu consegui saber todos os dados. Se eu não sei alguma coisa, eu preciso estudar aquilo que eu não sei. Então, eu preciso perguntar à professora, eu não estou sabendo aquele conteúdo, então eu volto para poder entender o problema. Ok? Entendi agora, já sei o que o problema está querendo, posso seguir adiante? Legal. Como que eu vou poder resolver esse problema? Que operação que eu vou fazer para resolver esse problema? Aí, lembra que a prof falou sobre a calculadora na aula passada? A calculadora é um excelente instrumento. Eu quero muito que vocês usem, saibam usá-la. Só que, adianta eu ter a calculadora e não saber qual operação eu vou fazer na calculadora? Se eu não entendo o problema, vai adiantar eu ter a calculadora na minha mão? Não. Eu preciso saber qual operação para poder colocar na calculadora. Sim? Então, a prof agora, lá na página 122, vocês vão tem um textinho, tá? Que foi extraído lá do Notícias Internacionais, é um site, tá? www.em.com.br. Então, a população de pandas é muito fragmentada. Quando a gente fala fragmentada, ela é dividida. Há 33 grupos na China. São 1.864 pandas, sendo 400 animais em cativeiro. Cativeiro, espero que todo mundo saiba. Quem não souber, sublinha a palavra cativeiro e tem que fazer o quê? Mãe, não sei? Não, dicionário. Existem também 40 desses animais fora da China. Então, o problema isso é um problema que está num texto, tá? Tem números, tem 33, tem 1864, tem 400, tem 40. Então, eu tenho uma informação que 40 desses animais estão fora da China, então significa que não estão na China. 40 que tem esses animais que estão na China e tem 40 que estão fora da China. Sei que tem grupos, né, de pandas. Então vamos lá. Agora eu preciso saber qual vai ser a pergunta desse problema. De acordo com os dados acima, quantos pandas não estão em cativeiro? Peraí. O problema me falou dos grupos que tem, o problema me falou dos animais que estão fora da China, os animais que estão em cativeiro, dos animais que tem lá, os pandas que tem lá. Então, eu tenho essa informação clara no problema? Não. Eu vou precisar fazer uma operação para entender. Então, agora vocês esquecem isso daqui, porque isso aqui já está indo para a resposta. Então, esquece isso daqui e pensa. Peraí. Então, tá falando que tem 1.864 pandas. 400 estão em cativeiro. Então, quantos não estão em cativeiros? O que eu preciso fazer? Eu preciso tirar esses 400 daqui para eu poder resolver isso, tá? Não é para fazer conta, não é para armar cálculo. Aqui ele está pedindo uma estimativa. Lembra o que é uma estimativa? É eu pensar nesse resultado sem fazer uma conta exata.
tá? Então, vai ser menos de 1.000? Então, pensa, isso aqui tem 4 centenas, né? Aqui 1864. E aí? Tá entre 1.200 e 1.500, tem 1.000, tem mais de 1.500. Então, vocês vão fazer um X na resposta que vocês acham que seja mais coerente. Lembrando, não quero conta armada. Depois, vocês vão usar a calculadora para saber o número exato, ok? Então, vamos lá. Esses são probleminhas rápidos. Aqueles probleminhas realmente que é papum, tá? Tanto é que já tem até as respostinhas aqui. Então, aqui tá falando para fazer o cálculo no caderno, não necessário. Pode o cálculo ser mental, pode contar palitinho, pode contar dedos, ok? Não precisa fazer o algoritmo convencional. Lembra o que é algoritmo convencional? Conta armada, tá? Então pode desenhar. Aqui a prof não tá pedindo para fazer nada no caderno, tá? Então vocês vão ler esses 3 probleminhas e marcar um X na resposta certa, ok? Aqui vocês vão fazer o seguinte. Aqui é o que eu falei muito desse tipo de problema. Tinha, ganhei, fiquei. Tinha, perdeu, ficou. E aí, esse probleminha é para cálculo rápido, cálculo mental. Então, eu tinha, ganhei, fiquei. Rápido, rápido, rápido. Aqui, começou a pensar mais um pouquinho. Peraí, eu tinha isso, perdi isso, ganhei mais isso. Fiquei com quanto? Tá? Aí aqui é o contrário. Eu tinha, ganhei. Perdi, fiquei. Lembrou? Perder, subtração. Ganhar, adição. Tá? Tranquilas, contas bem tranquilas, hein? Aí agora, vamos lá. A prof acabou de falar um pouquinho sobre estimativa, né? O que é essas estimativas? O que a gente fala tanto de estimativa, né? São medidas aproximadas, sem ter um resultado exato ou preciso, né? Então, aquela questão lá, vocês responderam uma aproximado, tá? Não foi exato. Exato foi depois que vocês fizeram na calculadora. Aí a prof colocou essa frase. Nossa, um caminhão de carga é muito pesado. Pesa uns 50 quilos. E aí? Vocês acham que essa afirmativa tá certa ou tá errada? Foi uma boa estimativa ou ela está equivocada? Na aula do Zoom a gente vai conversar sobre isso, hein? Tá? E quem não for participar da aula do Zoom, depois me responde o que vocês acham. Eu não vou falar nada aqui na videoaula. Aí, agora, nessas estimativas, vocês que vão responder. Quanto pesa um coelho? Quanto pesa um elefante? Né? O elefante é mais pesado que um coelho? Quanto será que coelho é quilo, tonelada? E aí? Então, vocês vão responder essas 6, tá? A, B, C, D, E, F, ok? Só marcar um X. E aí, vocês vão responder esses 6 probleminhas para finalizar a nossa aula, tá? Então, vocês vão ler os probleminhas. Na aula do Zoom, a gente vai tirar dúvidas, ok? Tá? É página 131 e a página 132. Um beijo!